Olá, sétimo ano. Vamos então fazer um resumo para a gente finalizar aqui o estudo do Reino Monera. Recapitulando, nós estamos estudando os reinos dos seres vivos. E onde nós estamos? Estudando o Reino Monera. O Reino Monera, eles são os seres mais simples aqui desse grupo, de menor complexidade. Quais são as principais características, né? Eles foram os primeiros habitantes do nosso planeta, são unicelulares, ou seja, formados apenas por uma célula, procariontes, o que isso quer dizer? Que não possui membrana nuclear, o material genético fica disperso no citoplasma e possui poucas organelas. Quem são os representantes desse grupo? As bactérias, as árqueas, ou arqueobactérias, as algas azuis ou cianobactérias. Então, são esses três seres que entram dentro do grupo do Reino Monera. E qual que é a importância? Vamos falar sobre as bactérias, que são os mais abundantes aí desse grupo, os mais importantes, portanto, Qual é a importância das bactérias no nosso dia a dia? Elas participam de um processo chamado fixação de nitrogênio. Como eu falei com vocês, o nitrogênio, o gás nitrogênio, ele é comum na nossa atmosfera e as plantas precisam muito dele. Ele é um ótimo nutriente para as plantas, porém elas não conseguem fazer isso por si só. Então, as bactérias auxiliam as plantas a absorver esse nitrogênio para elas poderem crescer, e se reproduzir. Elas também participam da decomposição da matéria orgânica, então são decompositores. Elas também vivem em associação com outros seres vivos, como no nosso intestino, associação no caso trazendo algum benefício, tá? Como no nosso intestino, nós já falamos sobre a flora intestinal, a importância do processo de digestão. E ela também possui uma importância econômica. Ela é utilizada na produção de laticínios, vinagres e vinho pelo processo de fermentação. Também é utilizado na fabricação de antibióticos e vitaminas. Mas as bactérias causam diversas doenças que vocês vão apresentar aí na próxima aula, as doenças causadas pelas bactérias. E é importante dizer também que o remédio que trata uma doença causada por bactérias chama-se antibiótico. E nós vimos também que as bactérias podem se agrupar e podem apresentar diversas formas também. Então, as formas das bactérias normalmente são os cocos, bacilo, vibrião e espiral. Então, esses são os 4 tipos de formatos de bactéria. E aqui eu tenho agrupamentos de bactérias, imagens aqui de microscópia eletrônica. E esses agrupamentos aí vocês podem observar de diversos formatos, aqui em 5, são imagens aí verdadeiras. Esses agrupamentos aqui nós chamamos de colônias de bactéria. Então aqui nós vimos sobre a reprodução, que é uma reprodução assexuada, não tem troca de gameta, é realizado por divisão binária ou conjugação. O nome é divisão binária ou conjugação, tá? E aqui onde eu tenho uma bactéria, ela divide seu material genético e depois divide a membrana. Formam-se 2 bactérias. Então, uma bactéria vira 2 bactérias. E como elas são nutridas? Elas podem ser autótrofas, ou seja, como as cianobactérias, que fazem fotossíntese, e heterótrofas, se alimentar de outra matéria orgânica. E elas também, nós temos bactérias que precisam sim de oxigênio para poder ter o seu ciclo de vida, e tem outras que não precisam de oxigênio, são anaeróbicas. Então, aeróbicas quando precisam de oxigênio e anaeróbicas quando não precisam. Nós falamos também, que o grupo do Reino Monera é representado pelas bactérias e também pelas arqueobactérias, que são aquelas amantes de locais extremos, que vivem em vulcões, em ambientes muito salinos aqui, como aqui tem a imagem do Mar Morto, que é um mar que tem muito sal, salinidade muito aumentada. E acredita-se que esse fato por viver em ambientes extremos,
eles foram os primeiros habitantes aí do planeta Terra. E por último, nós vimos as cianobactérias, que têm a capacidade de efetuar fotossíntese, que é muito semelhante, né, a uma alga, tanto que é chamado de alga azul, mas que há poucos anos foi incluída no grupo das bactérias. Vive em água doce, em salgada, mais comum em água doce. Multiplicam-se em locais com esgoto, que dá essa cor esverdeada aqui, né? Como a gente tem na Lagoa da Pampulha, um exemplo. E que causa várias doenças aos seres humanos. E é isso, um para casa para vocês, para a gente fechar com chave de ouro sobre o Reino Monera, páginas 25 a 27.